Nós vamos ler uma mensagem aqui para começar os nossos trabalhos de hoje, né? Sempre agradecendo a Jesus essa oportunidade. É do livro Centelhas. Energia e brandura. Na marcha do dia a dia, urge harmonizar as manifestações de nossas qualidades com o espírito de proporção e proveito, a fim de que o extremismo não nos imponha acidentes no trânsito de nossas tarefas e relações. Energia na fé, não demais que tombe em fanatismo. Brandura na bondade, não demais que entremostre relaxamento. Energia na convicção, não demais que se transforme em teimosia. Brandura na humildade, não demais que degenere em servilismo. Energia na justiça, não demais que seja crueldade. Brandura na gentileza, não demais que denuncie bajulação. Energia na sinceridade, não demais que descambe no desrespeito. Brandura na paz, não demais que se acomode em preguiça. Energia na coragem, não demais que se faça temeridade. Brandura na prudência, não demais que se recolha em comodismo. No caminho da vida, há que se aprender com a própria vida. Vejamos o carro moderno nas viagens de hoje. Nem passo a passo, porque isso seria ignorar o progresso diante do motor, e nem velocidade além dos limites justos, o que seria abusar do motor para descer ao desastre e à morte prematura. Em tudo equilíbrio, porque se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte, em qualquer tempo, a presença da caridade e da paciência em nós mesmos, as duas guardiãs capazes de garantir-nos trajetos seguro e chegada feliz. Então nós vamos rogar a Jesus que nos inspire a todos e também a nossa companheira palestrante de hoje, para que os ensinamentos aqui proferidos sejam bênçãos de luz na nossa vida, como de fato tem sido todas as vezes que nós abrimos o coração para esse aprendizado. Então vamos rogar essa inspiração, que esse entendimento seja proveitoso para todos nós. Vamos receber a nossa companheira Marília. Fique à vontade, mãe. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Para nós é com muita alegria estarmos aqui novamente. Nós desejamos que para nós seja um momento rico, de grande, vamos dizer assim, lucidez das nossas mentes, para que nós possamos trazer ao nosso coração aquilo que Jesus nos propõe e termos como objetivo na vida o trabalho de autotransformação. Mas nós sabemos que todos nós estamos aqui com o propósito de realmente edificar esse reino em nosso coração e que nós sabemos hoje que existe um propósito maior na nossa vida e que nós devemos e podemos operar dentro do que Jesus nos traz como significativo no campo das nossas relações e que nós entendemos hoje que é o amor em favor de todas as criaturas. Então nós pedimos ao Pai que nos ampare e que nós possamos aproveitar esse estudo, dedicando a nós mesmos aquilo que hoje nós trazemos para a reeducação definitiva dos nossos espíritos. Hoje nós vamos trabalhar a justiça das aflições. E nos foi proposto o tema bem-aventurado. O que nós queríamos colocar hoje, que para nós é essencial, né? O que para nós significaria aflições? O que é que nós trazemos dentro da nossa alma que nos faz sentir em algum momento essas aflições? Se nós formos analisar as nossas experiências,
nós vamos perceber que nós vivemos muito mais no estado de aflição do que propriamente no estado de serenidade. Nós nos afligimos quando algo não dá certo na nossa vida. Nós nos afligimos quando nós perdemos uma alma querida. Nós nos afligimos quando não temos o dinheiro que muitas vezes nos é requisitado para a obtenção de algum bem material. Nós nos afligimos quando algum companheiro, de alguma forma, abandona o lar. Nós nos colocamos em estado de aflição. Quando um filho, muitas vezes, não nos dá a condição de um diálogo. Quando não há um campo ali onde nós possamos interagir. Então, existem muitos processos que nos levam à aflição. E nós compreendemos que a doutrina tem trazido para nós exatamente o movimento contrário deste que nós estamos realizando hoje. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina esclarecedora e consoladora. Não é? Então, quando se trata do âmbito das nossas relações, da nossa vivência, dos compromissos que nós abraçamos na vida, relativamente àqueles que estão congregados conosco, né? Por relações que nós sabemos que não são momentâneas, mas que são vínculos do passado, que através da nossa atitude nós criamos um campo magnético favorável a estabelecer essas relações, né? Porque nós temos essa competência, nós temos essa capacidade. Nós então necessitamos de pontuar alguns aspectos que são importantes e que dentro dos princípios básicos muitas vezes nós não absorvemos e nem observamos como é importante isso na nossa vida. Então, prosseguindo, nós vamos iniciar dizendo: bem-aventurados que choram, porque são consolados. Nós vamos abrir aqui uma questão importante, não é? As nossas aflições geralmente partem do âmbito, muitas vezes, da nossa, vamos dizer assim, incapacidade de perceber aquilo que é a vida, ou que a existência está nos propondo no momento, para que nós possamos refletir e mudar o nosso contexto de vida. Geralmente nós nos colocamos naquela posição em que nós deixamos que a nossa ansiedade, não é isso? Predomine dentro do nosso campo de ação, e dentro desse automatismo, e Emmanuel cita muito bem na obra Pensamento e Vida, né? Se eu não me engano, lição 2 sobre a vontade, demonstrando que nós devemos gerenciar os nossos sentimentos. Nós devemos ter aquele autogoverno sobre as nossas emoções. Porque tudo aquilo que nós fazemos em termos de reflexos condicionados estabelece para nós uma ação rápida, não é? E nós necessitamos de trabalhar hoje o conteúdo chamado emoção e pensamento. É algo que nós temos que realmente trazer como elemento no campo da nossa conduta, fundamental para mudar as diretrizes da nossa vida. Né? Nós sabemos que pensamento, nós fomos dotados dele através dos processos da evolução. Vontade, não é isso? Nós também conquistamos. Inteligência, elemento fundamental, não é isso? Dentro do campo da nossa aprendizagem. Então, inteligência, pensamento e vontade são, vamos dizer assim, competências ou potencialidades essenciais que nós construímos, porque quando nós chegamos ao estado, né, de pensamento contínuo, nós já temos condições
nossas atitudes. Então aí nós temos que entender que a vida, né, que é composta de várias existências, está nos dando a oportunidade de trabalhar efetivamente no campo dos valores morais que nós necessitamos, de acordo com as experiências que nós buscamos. Não é verdade? Então, esse olhar que nós temos que ter hoje não é para fora, é para dentro. Nós temos que começar a trazer essa realidade espiritual para dentro. Não é? Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles o reino dos céus. Hoje nós temos que entender que a doutrina nos fala que nós não viemos aqui para sofrer. Nós temos que mudar, não é, a nossa mente nesse aspecto. Nós estamos aqui para resolver, para solucionar. Não é isso? Para reeducar. Não é verdade? Para laborar e trabalhar em benefício de cada um de nós, mas também em benefício de outras criaturas. Então hoje nós não podemos mais pensar que nós estamos aqui simplesmente para cumprir um contexto ou expiatório de provação. Não é isso? No livro dos Espíritos, questão 132, nos fala a respeito de qual seria, na verdade, né? E isso é importante nós sabermos, por que nós estaríamos encarnados. É porque nós também temos que cumprir a nossa função, não é isso? De acordo com as determinações divinas, dentro do próprio encaminhamento do processo da evolução. Então nós temos que entender que dentro do mecanismo da lei, nós estamos vindo aqui para o quê? Nos moralizar. Edificar o bem que nós necessitamos. Não é verdade? Não é? Então nós sabemos que dentro dessa visão que nós temos de ficarmos acreditando que isso, gente, é até cultural. Nós usamos muito esse termo, aqui se faz, aqui se paga. Né? Nós usamos muito dentro de um contexto de justiça, onde a nossa capacidade de compreensão está muito ainda voltado para a questão das cobranças. Nós aprendemos a lei da punição. E hoje nós estamos aprendendo que a lei do amor. Com Jesus surge uma nova era. Jesus traz para nós uma, vamos dizer assim, uma amplitude tão grande em termos de conhecimento dessa lei de amor, que nós entendemos que Jesus, quando fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não quer dizer que nós temos que viver a mesma experiência que o Cristo viveu, porque cada um de nós é uma individualidade em si. Cada um de nós vai viver uma história. Cada um de nós vai construir, não é? Construir, laborar e trabalhar a sua existência. Então ninguém jamais vai chegar a viver aquilo que Jesus viveu. Perceberam isso? Porque cada um de nós é uma individualidade em si. Mas Jesus nos ensinou o caminho para que nós pudéssemos sair das aflições. Ele nos mostrou perfeitamente como nós podemos sair dessa condição de aflitos. Então, como é que hoje nós nos situamos dentro da nossa família? Vocês já pensaram? Como é que a nossa relação funciona dentro do contexto familiar? Vocês já refletiram isso? Porque trabalhar dentro de uma casa espírita é uma delícia, é maravilhoso. As pessoas se confraternizam, não é? Nós não temos os conflitos e os embates que nós temos dentro das nossas relações familiares. É muito mais tranquilo. Mas quando se
familiar, é ali que se encontra a nossa maior, vamos dizer assim, a nossa maior necessidade de trabalho, né? De edificação desses valores. Então, o que nós temos que compreender hoje como espíritos eternos que somos? Não é isso? Aliás, vou até modificar a palavra. Como espíritos imortais, porque eterno é o Pai. Como espíritos imortais que somos, porque fomos criados, mas não temos filho. O Pai não. Ele não foi criado, não é isso? E nem terá filho. Então, dentro dessa questão, como é que nós estamos hoje nos situando? Qual que é a nossa proposta dentro do campo das nossas relações? Por que nós nos afligimos tanto? Por que nós nos perturbamos tanto? Não é isso? Nos desequilibramos tanto. Por que isso? Por que isso acontece conosco? E de uma forma tão constante? Não é? Então, olha bem, quando Jesus fala, bem-aventurados que sofrem, não é porque ele fala para nós sofrermos, não. Não é? Não é para nós sofrermos. Ele mostra um aspecto extraordinário, colocando para nós aquela consciência daquilo que nós realmente realizamos na nossa vida, o resultado daquilo que nós, dentro vamos dizer, das nossas escolhas, né? Da nossa conduta ética e moral, nós determinamos para nós. Então, sempre a lei vai agir. Porque o sofrimento, ele vem como aquele elemento, vamos dizer assim, despertador em profundidade daquilo que nós precisamos de movimentar na nossa vida, de modificar. Então, o que nós temos que entender? Nós podemos caminhar pela linha do sofrimento, ou nós podemos nos libertar. Olha que coisa interessante. Quando nós trabalhamos a concepção, gente, do livre-arbítrio, é algo que nós não dimensionamos ainda. O livre-arbítrio para nós ainda é uma concepção muito confusa. O que nós entendemos assim, eu sou livre para agir, para pensar, não é isso? Para realizar, não é isso que nós pensamos? Mas não existe livre-arbítrio sem que haja responsabilidade e compromisso diante da lei. Perceberam? Nós podemos fazer tudo? Podemos? Podemos. Mas devemos? Devemos? Por quê? Porque a nossa consciência, não é isso? Estabelece para nós aquilo, como vamos dizer assim, como regra essencial, né? Do que seja o bem, do que seja o mal. E olha o que Jesus trouxe para nós. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber, aquilo que nos fosse feito. Por quê? Jesus falando assim, ninguém dá aquilo que não tem. Entenderam, meus queridos? Ninguém dá aquilo que não tem. Mas nós podemos conquistar a cada dia o melhor para dar o melhor. Nós somos livres para realizar o bem. Olha que coisa extraordinária. Nós somos livres para amar. Não é? Nós somos livres para perdoar. Uma alma que não perdoa, ela consegue ter paz? Consegue? Está em constante aflição, em profunda angústia. Então, olha o que a espiritualidade está nos trazendo. O que Jesus nos trouxe? A chave da nossa felicidade. Ele nos mostrou o caminho. E é a verdade que liberta. Né? Conhecereis a verdade
tomarmos alguma atitude, nós temos que saber por que nós estamos tomando essa atitude. Aonde ela nos leva, qual a intenção que nós temos quando nós tomamos uma atitude. Nós não nos habituamos a pensar nesse sentido. Não é? Essa consciência que a própria espiritualidade nos traz como requisito essencial para a nossa ação, está no livro dos Espíritos, onde está escrita as leis divinas. Na nossa consciência. Não é? Então, olha como é que nós, muitas vezes, nos colocamos na zona de acomodação, de conforto, e deixamos as situações e as pessoas comandarem, influenciarem a nossa vida. Mas nós é que aderimos a isso. Nós é que concordamos com isso. Então ninguém tem culpa dos acontecimentos que muitas vezes nós vivenciamos. Nós não podemos culpar as criaturas. Na verdade, igual a história daquele monge, não é? Em que ele foi desafiado pelo seu discípulo, porque ele queria colocar o monge em uma situação muito delicada. Então ele chegou com o seu companheiro e disse assim: eu vou criar uma situação, vou ver como é que ele vai resolver isso. Então o que ele fez? Pegou um pássaro e prendeu o pássaro na sua mão. E o que ele resolveu com o companheiro? Olha, se ele falasse liberta o pássaro, eu esmago o pássaro nas minhas mãos e tiro a vida dele. Se ele me mandar, né, tomar outra atitude, eu liberto o pássaro. Olha bem, não é? E nisso, então, ele chega perto do monge, o monge em público, com uma série de companheiros ali presentes. Ele então pergunta ao monge o que ele faria, né, com a vida daquele pássaro. Se aquele pássaro estava vivo ou morto. Olha, gente, a profundidade disso, estar vivo e estar morto. Não é? O monge então pede a ele um tempo, olha nos olhos dele e diz assim: a vida desse pássaro está em suas mãos. Então somos nós. Perceberam, meus queridos? Somos nós. Mas o que é que nós estamos fazendo da nossa vida verdadeiramente? Quais são as nossas escolhas? Não é? Porque, olha, aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Então, olha o que Jesus coloca para nós, com que clareza através de Mateus. Né? Os que sofrem perseguição, mesmo que dentro de nós haja conflitos profundos, mesmo que as influenciações menos felizes nos cheguem, né, à alma, se não houver ressonância da nossa parte, vai haver conflitos, aflições? Vai haver? Não vai haver. Então nós precisamos de entender que a justiça, ela se fundamenta no amor. Qual seria então o caminho para nós sairmos dessas aflições? Amar. Né? Amar. Amar profundamente. Amar sem ficarmos presos às palavras, às atitudes daqueles que muitas vezes estão junto de nós, nos implorando a paciência e a resignação para que eles possam superar a própria dor. Não é verdade? E por nossa parte, de alguma forma, nós também necessitamos de contribuir para a nossa elevação nessa vivência, nessa experiência, nisso que nós
estamos hoje, né, sendo convocados a exercitar no nosso coração. Então é preciso trabalhar e saber que este reino está dentro de nós, que ele se estabelece dentro de nós e que ninguém pode tirar a nossa paz. Ninguém pode tirar a nossa paz. Por isso que Kardec nos traz, e é de grande monta isso, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque a instrução é o elemento básico na construção da nossa segurança no campo das nossas decisões. Mas não é informação, é conhecimento que nós temos que fazer. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci. Aí quando a gente reporta a questão, né, de Jesus vencer o mundo, nós também colocamos a maioria dessas questões fora do nosso contexto. Né? E Jesus está trazendo as suas lições para dentro de nós. Ele está nos interiorizando, ele está nos mostrando o que nós devemos fazer para modificar esse mundo de aflições que muitas vezes nós vamos passar por eles. Gente, nós estamos num mundo de prova e expiação, não é, meus queridos? É ou não é? Né? Então nós sabemos que dentro do mundo de prova e expiações existem guerras, não é verdade? O homem ainda está sob esses condicionamentos, não é? Existem ainda vícios que nós sabemos que são intensos. Nós sabemos que dentro de grupos de jovens se estabelece uma conduta e se o jovem não se adequar àquela conduta, o que acontece com ele? Ele é excluído, não é? Daquele grupo. Então nós vamos vendo aí os condicionamentos que nós ainda trazemos na nossa vida. Porque Jesus falou que ele venceu o mundo. E não no mundo. Existe uma grande diferença. Viram? Uma grande diferença. Porque nós estamos no mundo. Mas não quer dizer que nós tenhamos de fazer tudo aquilo que o mundo nos impõe. Não é verdade? Então, cabe a nós essa escolha. Cabe a nós determinar o nosso caminho. Não é? Como Jesus tem nos falado. Então, nós vamos ter aflições. Nós estamos nesse mundo de prova e expiação. Natural. Não é? Normal. Agora, essa aflição que Jesus nos fala são aquelas em que ainda nós estamos em profundo conflito na nossa alma. Profundo conflito na nossa alma. Então é isso que nós temos que hoje tomar essa consciência, né? De realmente trazer para nós essa realidade. Que nós somos espíritos eternos e que nós estamos aqui para cumprir a vontade do nosso Pai, trabalhando efetivamente os valores cristãos que nós necessitamos trabalhar. Então, reportando a isso, nós colocamos algumas questões aqui importantes. Por que sofrem uns mais do que os outros? Não é? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que o outro também parece sorrir? Atravessa aí para nós, né? Então, eu gostaria de pontuar aqui, dentro dos princípios básicos, algo que faz nos pensar muito, que é a imortalidade da alma. Nós sabemos que somos espíritos imortais, sabemos? Nós sabemos? Então nós sabemos que de alguma forma
nós vamos vivenciar várias reencarnações. Está na lei. Imortalidade da alma, evolução. Nós sabemos que nós, em uma reencarnação, não daremos conta de adquirir os recursos necessários para agregar os valores que nós precisamos, não é verdade? Sabemos. Então, vai nos ser necessários muitos momentos existenciais, muitas reencarnações. Não é? Temos consciência disso? Plena? Temos? Muito bem. Então, vamos considerar imortalidade da alma, evolução, reencarnação, causa e efeito. Nós temos consciência de que a lei de causa e efeito age constantemente sobre nós? Temos? Temos essa certeza? Não. Essa consciência? A consciência a gente tem, só não admite, né? Só Nós não somos admite. tão bons, né? Como que isso vai acontecer comigo? Pois é, né? E ela está agindo constantemente. Livre-arbítrio, que nós relatamos aí. Temos consciência de que nós podemos exercer o nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas? Temos? Temos? Ih, eu vi tanta cabecinha parada. Temos? Gente, vamos ter essa certeza, vamos trazer isso para nós. Temos, nós somos espíritos imortais. Por que nós estamos aflitos? Eu conheço que eu tenho que evoluir, e para evoluir, eu vou ter que modificar uma série de coisas. Né? Não é isso? Tudo muda. Só o que não muda é a lei de mudança, porque tudo muda. Não é? Eu sei que eu tenho que reencarnar. Se eu sei que eu tenho que reencarnar, será que eu não poderia reduzir 4 reencarnações se eu pudesse aproveitar bem uma reencarnação? Poderia? Poderia, não vamos dar conta, né? Por que não dar conta? Aí as nossas fragilidades, a nossa moral ainda muito atrasada, né? Pois é, minha querida, olha o que você me trouxe. Você falou sobre a questão moral, né? Que nós não damos conta, não é isso? E da nossa fragilidade. Mas por que nós somos frágeis? Falta vontade. O que é a chaga que a doutrina espírita coloca que ainda comanda a atitude da humanidade? Qual que é? O egoísmo e o Orgulho. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Porque você sentir uma dor por uma situação que muitas vezes te propicia uma reflexão, não é? Situações que realmente promovem aquisições para nós, para nos reabilitar, melhorar. Não é isso? É tranquilo. Mas quando você se apega às situações, se torna escravo dessas situações e alimenta isso, por quê? Qual a razão disso? Qual o propósito disso? Vocês perceberam? Isso é uma questão, meus queridos, de decisão. Que nós temos informação da lei. Agora, a compreensão da lei ocorre quando nós praticamos a lei, quando nós vivemos a lei. Perceberam o mecanismo? Alguém chega e fala mal de nós. Se um companheiro chegar e falar assim, ó, fulano falou mal de você, comentou mal de você, falou isso assim de você, aí você já começa a entrar naquele estado de aflição. Né?
Aí já começa a pensar, aquela pessoa não foi sincera comigo, isso é hipocrisia, e vai tecendo uma série de pensamentos que envolvem a pessoa dentro de um magnetismo que você está emanando para ela. E você vai criando aquilo dentro de você. Né? Por quê? Se aquilo não corresponde verdadeiramente ao que eu sou, por que eu crio esse campo mental? Não corresponde ou você acha que não corresponde? Pode não corresponder. Pode não corresponder. Então não é para ficar assim. E por que fica? A senhora está entendendo agora? Gente, nós ainda estamos, e em nós ainda está imperando a justiça pessoal. Porque quando nós entendemos que aquilo que a criatura falou não diz respeito a nós, ela está tirando do coração aquilo que ela tem. E se aquilo que ela falou realmente tem uma razão de ser, vamos dizer que ela está contribuindo para a nossa evolução, pensando assim, o que vai acontecer? Nós vamos resolver a situação tranquilamente. Agora, se eu chego para fulana, escuto, aí chego para minha irmã e passo para ela, a fulana fez isso comigo, fez isso, aí a gente começa a tecer, né? Olha para você ver, o que está ocorrendo? Nós estamos criando ali um estado mental que vai nos vincular cada vez mais à situação. Cada vez que nós relembramos situações menos felizes, nós estamos trazendo o quadro todo, novamente, para nós. Nós estamos dando forma e resistência àquela situação. Pensamento e vida. Nós estamos dando forma àquela situação. Então, o que nós temos que fazer? É dissipar esse mecanismo que nós temos, não é? Onde o orgulho ferido aciona em nós esse tipo de ação. Perceberam? Nós sabemos disso, não sabemos? Sabemos. E por que nós continuamos fazendo? Não é porque é difícil, não. É porque nós não estamos refletindo naquilo que nós estamos realizando ainda. Perceberam? Nós temos que parar, meus queridos. Analisar é a nós, não é aquilo que a criatura falou, não. É como nós estamos nos sentindo, porque nós estamos aflitos desse jeito, porque nós estamos condicionados a ter esse tipo de atitude, sem refletir realmente naquilo que nós devemos fazer, realizar. Não é verdade? Então isso é o que? Nós temos que criar hábitos, né? Nós temos que sair dessa conotação de que nós temos que resolver o problema com o outro, sendo que o problema está onde? Em nós. Em nós, meus queridos. Perceberam? Se alguém falasse alguma coisa conosco, que nós considerássemos que aquilo foi um ato impensado, tranquilo. A pessoa podia até chegar para nós novamente conversando e tudo que nós estaríamos tranquilos. Não é sem nenhuma resistência. Viram? Então, olha bem, aflição, agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento e tortura. Então, olha bem aonde nos leva a questão das aflições. Não é? Ao estado de perturbação, de desarmonia, não é? De desequilíbrio. Perceberam? Então,
nós temos que começar a fazer esse exercício. É uma necessidade de cada um de nós. Nós temos que fazer isso, não é pensando que é uma dificuldade, não, que é uma escolha. Perceberam? Eu escolho agir assim. Não é verdade? São escolhas, nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Perceberam, meus queridos? É que nem uma criatura que está fazendo regime e quer emagrecer e continua comendo panelas de doce. E ele sabe que ele só vai conseguir a hora que ele deixar de comer a panela de doce. Perceberam isso? Então nós é que estamos ainda acreditando que nós podemos resolver as coisas amanhã. Né? E Jesus está nos mostrando que o momento é agora. Não é verdade? A aflição, na essência, é o reflexo intangível do mal forjado. Olha bem, gente. A aflição, na essência, é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura. A aflição já definindo o mal. Um estado que não é benéfico. Que o experimenta. E todo mal representa vírus da alma suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. Frequentemente a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que em muitos casos não se verificam como suportes e por vezes nem cheiram a sujeira. Olha que coisa interessante, né? Nós também tomamos essa posição. Nós também mentalizamos ocorrências menos felizes sem sequer aquilo ter procedência, ter sentido. Existem situações que nós buscamos, diálogos mentais que nós trazemos conosco, em que nós questionamos, respondemos, né? E nós vamos tecendo aquilo mentalmente de uma forma tão intensa que nós começamos a viver aquele diálogo mental que nós temos. Olha que coisa incrível. No mundo maior, André Luiz nos esclarece a respeito da casa mental na obra Mundo. E nos fala exatamente de como é que a nossa mente trabalha e projeta dentro desse campo. Não é? Então, o que nós fazemos com esse conhecimento que nós trazemos? Se nós sabemos que isso vai nos causar perturbações, nós perdemos o sono, meus queridos, de tanta aflição que às vezes nós trazemos na alma. Nós deixamos de alimentar corretamente, isso não ocorre conosco. Né? O processo é tão intenso que nós somatizamos isso. Aí Jesus vem nos ensinando e nos mostrando que a nossa capacidade interior é imensa. Vós sois luz. Quer dizer que nós temos a capacidade de refletir a luz do Criador. Que nós temos esse potencial divino dentro de nós. Né? E por que não articular isso, meus queridos? Por que não trabalhar isso? Não exercer isso na nossa vida? Aí nós trouxemos, gente, alguns conceitos sobre dor e sofrimento, que nós pesquisamos na internet, e que eu achei de grande qualidade para nós, né? Especificando os termos dor e sofrimento, que de alguma forma nos leva a profundas aflições, né? A simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda.
nosso compromisso. 80% nós criamos. Causa e efeito. Muito bem. Né? Então, veja só, se nós refletirmos sobre cada um de nós, sobre o que nos causa dor, nós vamos encontrar perfeitamente, com tranquilidade, a causa desse processo. Então, isso por si só, ele fala que já nos mostra as nossas necessidades interiores de autotransformação. Conhecer a razão para quê? Para mudar a causa. Perceberam? Isso é importante para nós. Isso é fundamental para nós. Então nós não temos que ficar analisando aquilo que o outro fez ou deixou de fazer. Retomamos essa questão. Mas aquilo que está nos causando aflição verdadeiramente, que não é a atitude do outro, mas o estado mental, emocional em que nós nos encontramos. A dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. O sofrimento mais profundo do que a simples dor sensível é que afeta toda a existência, também tem a sua razão de ser. É através dele que o homem se insere na vida mística e religiosa. E diz, olha só, gente, o que ele traz para nós? Então, há uma razão, nós temos que entender esse mecanismo, nada é aleatório, nada é ao caso. Quando a gente trata da lei de evolução, nós evoluímos o tempo todo, porque você está recebendo muitas informações, não é? Isso é constante na nossa vida, e nós sabemos disso. Mas quando se trata da questão da dor e do sofrimento, nós temos que nos reportar aos nossos condicionamentos, às nossas situações, às nossas escolhas. Não é? Trabalhar as nossas emoções. Não é verdade? Trabalhar as nossas emoções verdadeiramente. Porque, olha, quando eu falei assim, que Jesus nos disse, vós sois luz. Se nós fazemos o bem, nós produzimos luz. Concordam? Não é? Mas se nós fazemos o mal, nós também produzimos? Não. Produzimos. Nós produzimos. Negativo. Perceberam? Nós produzimos. Mas o que nós produzimos? Claridade? Viram? Então, olha só o que é que a espiritualidade vem nos trazendo. Né? A dor e expiação. De acordo com o espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, a dor pode ser vista sob 3 aspectos. Olha o que André Luiz nos fala. Né? Para a gente entender esse mecanismo e ver que nós não precisamos entrar no estado de aflição. Meus queridos, fé, elemento fundamental para que nós possamos agir. Porque a confiança no Pai determina a nossa tranquilidade pessoal. Né? Se nós temos a certeza de que nós estamos aqui para cumprir dentro da ordem divina uma missão, e que nós estamos aqui regidos e amparados pelas forças divinas e pela misericórdia do nosso Pai, por que nós estamos sempre aflitos? Por que isso? Onde que está a nossa fé? Porque o que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Perceberam?
Muitos de nós saem para o trabalho e deixam o filho em casa. E às vezes a gente fica com a cabeça em casa e não consegue nem realizar aquilo que nós temos que realizar. Mas se nós temos fé, nós temos que ter a certeza que existem mentores, espíritos que estão lá amparando os nossos filhos também. Não é verdade? Outra questão, nós ficamos sempre presos ao dia de amanhã. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Graças a Deus que nós não sabemos, né? Porque nós temos é que trabalhar pelo dia de amanhã. Mas qual que é a nossa posição? Qual é a nossa posição? Dentro desse contexto. Como é que nós vivemos? A cada dia se basta. Como é que nós vivemos? Sempre com a preocupação, né, em relação ao futuro, né, aflitos, constantemente aflitos, sabendo que o Pai nos provê e o que nós tivermos que passar, nós vamos passar, meus filhos. Perceberam? Então nós precisamos de entender isso nessa hora. Confiar no amparo divino. Confiar na vontade divina. Entender os mecanismos da lei. E trazer para nós aquela máxima: faça a tua parte, o sol te ajudará. Não é dali que é dando que se recebe? Não é? Então por que nós ainda estamos carregando tantas aflições à nossa alma? Dor e expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, tendendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerar perante a justiça. É consequência de nossos desequilíbrios, desequilíbrio mental ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. Podemos associá-la às encarnações passadas, muitas vezes é o resgate devido ao mau uso de nosso livre-arbítrio. Então, olha o que André Luiz nos traz. Existem situações expiatórias que a criatura vive em constante aflição, em constante desespero. Não é? Então, o que nós podemos neste momento fazer? Porque todos nós estamos atravessando situações delicadas. Não existe um lar perfeito. Não é? Não existe uma família perfeita. Mas existem aquelas famílias que nós podemos, através do livre-arbítrio, modificar o resultado dessa situação, que não precisa se estender. Nós não precisamos de trazer no nosso coração tantas aflições. Nós não necessitamos disso. E Jesus, diante da sua mensagem de puro amor, porque Jesus é o amor pleno. E ele demonstrou isso em toda a sua caminhada. Em toda a lei. Se nós entendermos que a lei está agindo em nosso favor e não contrária a nós, que ela está estabelecendo para nós o caminho da nossa felicidade, será que nós vamos continuar aflitos? Se nós compreendemos que a justiça é divina e misericordiosa, essa é a justiça de nosso Pai, nós vamos continuar em estado de aflição? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança na misericórdia divina? Onde está o nosso entendimento das leis universais? Então, meus queridos, vamos buscar o recurso. Vamos nos alimentar da esperança. Vamos trabalhar em nosso coração discernimento.
o bom senso. Vamos fazer com que essa alavanca que Emmanuel nos fala da vontade possa direcionar os rumos da nossa existência, para que os reflexos do passado não nos escravizem, mas que possamos ser espíritos livres para escolher, agir e pensar. Vamos trazer essa certeza em nosso coração, lembrando da máxima do Cristo, que o amor, o que ele faz? Cobre a multidão de pecados, né? E que só o amor, somente ele, pode realmente transformar as nossas vidas. Então, a medicação que nós necessitamos das nossas almas, para que nós possamos encontrar a paz que nós desejamos e a segurança que nós necessitamos, é amar. Amar, primeiramente, a nós mesmos, ao corpo que nos permite essa existência. E depois estender esse amor àqueles que estão junto de nós. Porque não há como amar o outro sem que nós possamos trabalhar em definitivo esse amor na nossa existência. Então, meus queridos, nós pedimos que a paz de Jesus esteja com vocês, que nós possamos sair daqui mais arregimentados, mais conscientes de que existe uma única verdade regindo a nossa vida, né? E que essa verdade é aquela que Jesus estabeleceu para nós, sendo ele o caminho, a verdade, a vida, quando ele diz: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, busquemos o Cristo, busquemos esse Espírito que tem nos sustentado nas lutas diárias, que possamos trazer esse Cristo de amor para nossas vidas, para que possamos refletir a luz maior de nosso Pai. Que Jesus nos abençoe.